Olá, que a paz de Jesus esteja no coração de todos, que o amor de Maria seja permanente na vida de todos nós e que o mestre, amigo, irmão Ramatiz possa nos orientar a cada instante, desde que consigamos receber a sua luz, as suas vibrações, como a de Jesus, como a de nossa Mãe Maria. Meu nome é Cristina Barsotti, eu sou trabalhadora do Centro Espiritualista Universalista Rio, que fica em Vila Isabel, na rua Senador Nabuco, e vim conversar um pouquinho sobre o livro do Ramatiz, Fisiologia da Alma, em especial sobre o primeiro capítulo, que trata da alimentação carnívora e vegetariana. Minha escolha recai sobre esse livro porque foi um livro, uma leitura, principalmente desse primeiro capítulo, que revolucionou a minha vida, que me impulsionou a alterar a minha alimentação e passar a prestar muito mais atenção em várias coisas que até então eu sabia, mas não sentia. Inicialmente nesse capítulo, Ramatiz é instado a falar sobre a população, sobre os povos que habitam o Oriente. E ele vai trazendo a informação de que no Oriente, naqueles países, digamos, um pouco mais espiritualizados em geral no seu povo, a alimentação vegetariana é tão natural porque faz parte da convicção deles de que a alma progredindo é necessário que o corpo físico, que é a nossa vestimenta carnal, também se harmonize a esse progresso já alcançado, já atingido, em vias de ser cada vez mais aprimorado por meio da espiritualidade, do conhecimento dos outros planos, dos outros mundos, da fé fervorosa. E a gente pode também comparar que nos ramos inferiores, no vasto reino criado por Deus, dos animais, incluindo insetos, mamíferos, enfim, a gente percebe que o verme se alimenta, rasteja e se alimenta no subsolo. O poético beija-flor, ele vai se sustentar com o néctar das flores. Então, os iniciados hindus, na verdade, Ramatiz cita esse povo em especial, sabe que aqueles despojos, da alimentação carnívora, os despojos dos animais sacrificados, fazem aumentar em cada um de nós aquelas paixões mais primitivas, aquelas paixões mais animalescas, mais voltadas ao nosso instinto de sobrevivência, que era o que nos impulsionava nos nossos primórdios de existência, lá atrás, há séculos e séculos atrás. E a gente sabe também que os anseios superiores do nosso espírito, da nossa alma, devem estar sempre sobrepujando, falando mais alto do que essas nossas paixões mais materiais. Na verdade, a gente busca sempre o nosso aprimoramento em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que sentimos, e isso também envolve a nossa alimentação, como uma preparação, como uma facilitação para o nosso espírito, para o nosso perispírito. Inclusive, nesse capítulo, em alguns momentos, Ramatiz fala expressamente do momento do desencarne, o quanto a alimentação não carnívora facilita esse desprendimento, porque o corpo denso está menos denso, vai estar mais suavizado se nós nos alimentarmos com nutrientes não animais, facilitando assim o desprendimento do nosso perispírito e a própria confecção do nosso perispírito sendo menos denso, menos viscoso, mais cristalinos. E em várias perguntas, vão se sucedendo, o livro é de perguntas e respostas, e então ele é instado a falar sobre o quanto a gente já tem esse nosso condicionamento
Ah, mas sempre comemos carne, os alimentos dos animais são importantes para a nossa nutrição, são vitais para a nossa nutrição, muitos alegam, né? E aí ele traz assim aquele exemplo que a gente não para muito para enxergar, né? Mas a gente pensa que a gente lembra do elefante, a gente lembra do boi, a gente lembra do camelo, a gente lembra do cavalo, que são animais grandes, né? Em termos de tamanho, em termos de peso, em termos de vigor, e que são herbívoros, não se alimentam de outros animais. Então, na verdade, a gente alega, né, que a gente tem esse condicionamento biológico que é necessário para o nosso organismo, mas a gente esquece que vaidade, hipocrisia, crueldade, orgulho também são estigmas que nós trazemos e que, no entanto, a gente luta diariamente, a cada instante, para nos despojarmos deles. Então, por que não pensarmos nesse ponto também, nesse aspecto, em relação à nossa alimentação? A gente precisa aprimorar o gênero da nossa alimentação. A gente já progride tanto, todo dia somos seres melhores, somos diferentes da noite do que começamos o dia, no dia seguinte estaremos ainda melhores, em algum momento derrapando, mas essa é a nossa caminhada. Então vamos buscar fazer isso de uma maneira integral. Vamos fazendo higiene de pensamentos para higienizar nossas atitudes, através da higiene das nossas emoções e também da higiene da nossa alimentação. A gente deve entender que aqueles antepassados, ou então aqueles povos ainda que coexistem conosco e que são mais rudes, mais broncos, mais bugres, assim que Ramatiz chama, são também mais rudes, mais broncos, mais ignorantes em termos de consciência. Então, eles entendem que até se alimentar com a carne do inimigo é uma maneira de se fortalecer, de receber a bravura, o jeito indomável daquele inimigo que ele venceu. Seja um humano nas tribos antropófagas, seja através dos animais. Mas então a gente pode naturalmente desculpá-los, mas a gente não pode desculpar a nós mesmos. Claro que não há nenhum tipo de punição divina, não há nenhuma categoria, nenhuma escola, nenhum instituto, nenhum departamento nos céus destinado a punir a cada um de nós. Realmente o que nos incomoda é a nossa consciência, é o nosso nível de conhecimento, de entendimento, que acaba nos cutucando, né? Nos impulsionando para que a gente possa fazer essa mudança maior. A gente não pode desconsiderar que nós, como homens, nós imploramos, clamamos por Deus quando estamos no sofrimento, quando estamos naqueles momentos muito difíceis, de muito pesar, ou quando vemos algum amigo, algum irmão numa situação. Se a gente clama por Deus, os animais que estão numa categoria em classes hoje um pouco inferiores à nossa, eles clamam por nós, para que nós os ajudemos. Como é que fica isso na cabeça de cada um de nós? Como é que fica esse nosso raciocínio? Como é que fica o nosso sentimento em relação aos animais quando a gente ouve, lê, escuta esse tipo de comparação? Se a gente já consegue distinguir o velho do moço, o bem do mal, a saúde da enfermidade, se a gente consegue se horrorizar com as guerras, se a gente se horroriza com a dor do outro, com uma desgraça, muitas vezes até com a morte, né? Nos sensibiliza tanto, como é que a gente então colabora para a matança? Como é que a gente se sente tendo pássaros sendo mortos em caçadas, sendo trancafiados em gaiolas? Como é que a gente se sente com a multiplicação dos matadouros, dos frigoríficos, dos açougues? E será um delinquente
cada um de nós que, percebendo, se comovendo, entendendo isso, permanece no equívoco. Permaneceremos assim contrariando as leis de Deus. E o jejum? O jejum vem como sendo o grande remédio para que a gente possa melhorar a nossa consciência, aprimorar os nossos comportamentos. Um descanso digestivo, né? A eliminação, a gente tem agora esses segundas sem carne, né? Virou uma moda que na verdade é um grande alerta, vai nos ajudando a desintoxicar, a limpar o nosso organismo físico, consequentemente o nosso organismo espiritual. A gente vai conseguindo nos livrar de um excesso muito grande de toxinas. Voltando ao que Ramatiz fala, facilitando o processo do desencarne. A gente vê o progresso espiritual acontecendo em todas as áreas. A gente vê progresso na ciência, nas artes, nas letras. Então, por que não a gente não fazer esse progresso em nós mesmos, em todos os aspectos? Por fim, Ramatiz fala nesse capítulo que tudo que ele apresenta é para ser meditado e para ser avaliado com urgência, porque os tempos estão chegados. Não há muito mais possibilidade de amanhã eu faço. É mister que cada um de nós compreenda com toda a brevidade que o nosso veículo perispiritual é um poderosíssimo imã de atração e de agregação de todo tipo de energia. Então, que a gente possa optar por agregar a energia positiva, a energia benéfica, e nos afastar cada vez mais daquelas vibrações, daquelas paixões mais animais. Que possamos cada vez mais galgar o degrau das bem-aventuranças que Jesus proclamou, que possamos cada vez mais galgar, aumentar, pisar com firmeza, cada vez mais alto nos degraus da nossa evolução. Muito obrigada, espero que esse vídeo comova.